Desvendando mistérios da Parashá Bo, comentários rabínicos sobre a saída do Egito. Nestes comentários rabínicos, mergulhamos nas complexidades do Êxodo, desvendando mistérios que vão além da narrativa bíblica. Os sábios exploram o simbolismo, a psicologia e a teologia por trás dos eventos, proporcionando uma compreensão mais profunda da relação entre Deus, o povo de Israel e os desafios enfrentados durante a jornada para a liberdade. Na Parashá Bo, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos são as três últimas pragas que Deus inflige aos egípcios. Os gafanhotos, Arbe, são a oitava praga sobre o Egito e destroem as plantações e árvores restantes que não foram destruídas pelas pragas anteriores. A escuridão é a nona praga, e é uma escuridão espessa que cobre a terra do Egito por 3 dias. A morte dos primogênitos é a 10ª e última praga, e é a mais devastadora de todas. Deus ordena aos israelitas que ofereçam um sacrifício de cordeiro pascal e marquem seus umbrais com seu sangue para que o anjo da morte passe sobre suas casas. A morte dos primogênitos leva o faraó e os egípcios a exigirem que os israelitas saiam. Essas pragas são vistas como uma demonstração do poder de Deus e um castigo pela recusa dos egípcios em libertar os israelitas da escravidão. Venha ao faraó, diz Deus a Moisés no versículo inicial de Bo, venha, pois endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu possa colocar estes meus sinais no meio de vocês. 7 pragas não conseguiram convencer o faraó a aderir à exigência de Moshe em nome de Deus, deixe meu povo ir, para que possa me servir. Repetidamente, enquanto estava no meio de uma praga devastadora, o faraó prometeu deixar os hebreus irem, apenas para renegar no momento em que a aflição fosse removida. Gafanhotos. A oitava praga com a qual Moisés ameaça os egípcios é a praga dos gafanhotos. Cobrirão a face da terra, avisa Moisés, e comerão o resíduo do que sobrou do granizo. Você diz que quer servir ao seu Deus, diz Faraó. Deixarei os homens irem enquanto as mulheres e as crianças ficarem para trás. Não, diz Moisés, iremos com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com nossos rebanhos iremos. O faraó avisa Moisés que seus esforços só trarão tragédia ao seu povo e ordena que ele deixe o palácio. Durante toda aquela noite, sopra um forte vento leste. Pela manhã, os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito. Cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra ficou escura, e comeram todas as plantas da terra, e não restou coisa alguma verde em toda a terra do Egito. Mais uma vez, o faraó implora a Moshe que ore a Deus para que a praga seja removida. Mais uma vez, ele promete deixá-los ir, e mais uma vez, assim que a praga terminou, Deus endureceu o coração do faraó e ele não deixou os filhos de Israel irem. Escuridão. Para que a nona praga atinja o Egito, Deus disse a Moshe, estenda sua mão em direção ao céu, para que haja escuridão sobre a terra do Egito, escuridão palpável. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve uma escuridão espessa em toda a terra do Egito durante 3 dias. Um homem não viu o seu companheiro, nem ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Até agora, o faraó concordou em deixar ir até as crianças. Apenas deixe seus rebanhos e seus rebanhos ficarem para trás. Moisés recusa, nenhum casco será deixado, pois deles devemos aceitá-los para servir a Deus. Saia da minha presença, disse Faraó a Moisés. Cuidado para não ver mais meu rosto, pois no dia em que você ver meu rosto novamente, você morrerá. Diz Moisés, você falou bem, não verei mais seu rosto novamente. Deus fala a Moshe, mais uma praga trarei sobre o Egito, após a qual ele deixará você sair daqui, uma praga na qual todos os primogênitos do Egito morrerão. Moisés transmite as palavras de Deus ao faraó. Deus também diz a Moshe para instruir os filhos de Israel que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher ao seu vizinho, artigos de prata e artigos de ouro antes de partirem do Egito. Mitzvot. Deus então transmite a Moshe e a Arão uma série de mitzvot, mandamentos divinos, em preparação para seu êxodo do Egito. A primeira mitzvah é definir o calendário judaico de acordo com o nascimento mensal da lua nova e considerar o mês do êxodo como o início dos meses. A segunda mitzvah é trazer uma oferta de Páscoa a Deus enquanto ainda estiver na terra do Egito. No 10º dia deste mês, cada um levará para si um cordeiro para cada família.
Você o guardará até o 14º dia daquele mês, e toda a comunidade da congregação de Israel o matará à tarde. O primeiro ceder. Tomarão o sangue e o porão nas 2 ombreiras laterais e na ombreira superior das portas das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, e com pães ázimos e com ervas amargas a comerão. Assim o comereis, com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e os cajados nas mãos. Você deve comê-lo às pressas, é a Páscoa de Deus. Pois passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como os animais, e contra todos os deuses do Egito executarei julgamentos, eu sou Deus. O sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não cairá sobre vós a praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. O evento será estabelecido como um festival para todas as gerações, porque neste mesmo dia tirei os teus exércitos da terra do Egito. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Em todas as suas habitações comereis matzot, pão ázimo. O Êxodo. Aconteceu à meia-noite que Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que estava sentado em seu trono até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os animais primogênitos. Faraó levantou-se de noite, ele todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Ele chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e vá, sirva a Deus, como você disse. Tome também os seus rebanhos e os seus gados, como você disse, e vá embora, e me abençoe também. O Egito insistiu com o povo, para expulsá-los rapidamente da terra, pois eles disseram: somos todos homens mortos. Os filhos de Israel foram tão apressadamente expulsos pelos egípcios que o povo pegou a massa antes que ela fosse levedada, e as amassadeiras foram amarradas nas roupas sobre os ombros. Nem se esqueceram de levar consigo a riqueza do Egito, como Deus havia solicitado. Eles pediram aos egípcios artigos de prata e artigos de ouro, e roupas. Deus concedeu favor ao povo aos olhos do Egito, de modo que eles o emprestaram, e eles saquearam o Egito. Os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. Uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e manadas, muito gado. Fizeram bolos ázimos com a massa que trouxeram do Egito, porque não estava levedada, porque foram expulsos do Egito e não puderam demorar, nem prepararam para si nenhuma provisão. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois pela força da mão Deus te tirou deste lugar, nenhum pão fermentado será comido. Hoje você saiu, no mês da primavera. Mais mitzvot. Moisés também os instrui a observar as seguintes mitzvot como comemoradores do Êxodo. Todos os anos, no dia 14 de Nissan, todo o fermento deve ser removido de todos os lares judaicos. Naquela noite, a matzá deveria ser comida e a história do Êxodo deveria ser contada aos filhos. Nenhum fermento deve ser comido ou encontrado em sua posse durante 7 dias. Todos os primogênitos devem ser consagrados a Deus em comemoração ao fato de Deus ter matado os primogênitos do Egito e poupado os primogênitos judeus. Os animais primogênitos devem ser sacrificados como oferendas a Deus, e os filhos primogênitos devem ser resgatados. Os tefilim devem ser usados como um sinal em seu braço e uma lembrança entre seus olhos, de que a Torá de Deus esteja em sua boca, pois com mão forte Deus tirou você do Egito. Ao encerrar essa jornada pelos comentários, somos conduzidos a uma compreensão enriquecedora dos eventos épicos que marcaram a libertação do povo judeu. A riqueza espiritual desses ensinamentos ecoa através dos séculos, destacando a importância contínua de recordar a saída do Egito em nossas próprias vidas, conforme instruído pela tradição judaica. Até a próxima. Shalom.